Rádio Câmara. Agora, dando continuidade ao grande expediente, Sua Excelência, o deputado Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo, e convidamos o decano desta casa, Mauro Benevides, que está aqui há quase 80 anos para presidir a sessão. Vossa Excelência disporá do tempo regimental. Vossa Excelência, para presidir a sessão. Tempo do nosso... Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pessoas que estão nos assistindo na TV Câmara, da Rádio Câmara, eu hoje gostaria de fazer uma análise sobre a economia brasileira e um pouco, ao final, de um resumo da política brasileira. E vou fazê-lo na forma de perguntas. Pergunta número 1. A nossa economia está indo bem? Nós estamos indo no rumo certo? Vamos aos números. Ontem o IBGE divulgou os dados das contas nacionais relativas a 2013. O PIB cresceu 2,3%. O governo Dilma, em 2011, cresceu 2,7%. 2012, cresceu 1%. Vamos ver o outro item. Vamos ver qual que é a tendência de melhoria ou de piora da economia. Quem mede isso é a taxa de investimento. É quanto se economiza num ano, não se consome, para investir para o ano seguinte. A nossa taxa de investimentos foi 18,4%. Ela havia sido em 2010 19,5%, em 2011 19,3%, em 2012 18,2%. Ora, se o ano passado foi 18,4%, o ano anterior havia sido 18,2%, significa que nós crescemos um pouquinho. Sim, é verdade. Mas esse crescimento, veja a ironia do destino, é devido ao grande capital internacional, seus investimentos estrangeiros diretos. Coisa que a gente do atual governo demonizava até 5, 10 anos atrás. Porque a taxa de poupança nacional, ela caiu de 14,6% para 13,9%. Portanto, no governo Dilma, a economia está indo de uma maneira medíocre. A média de crescimento do governo Dilma é 2%. Só não é pior que a do período Collor, que vamos fazer justiça. O Collor teve que fazer ajustes fortíssimos na economia brasileira, que apresentava sinais de esgotamento do modelo. Então, coube a ele fazer o choque, que ele chamou de abertura dos portos, abertura do Brasil para o mundo. E o segundo pior é o da presidente Dilma, 2%. E a taxa de investimentos, e aí eu chamo a atenção, que é um jeito de medir a tendência da nossa economia. Que futuro esperamos? Ela está em torno de 18%, que é uma média que vem vindo há 15, 20 anos, uma taxa de investimento de 18%. Para se ter uma ideia, a China tem quase 50% de taxa de investimento. É por isso que a China tem esse crescimento grande. A nossa é de medíocre 18%, sendo que 4 ou 5% é devido a investimentos estrangeiros diretos, que vem aqui mesmo à época que o PT era contra o grande capital, contra as grandes multinacionais. Continua havendo investimento estrangeiro direto, dada a pujança da nossa economia e o tamanho da nossa economia. Pergunta 2, mas a economia está indo mal não é por causa da crise mundial? Vamos de novo aos números. A resposta pode ser sim, como pode ser não. Se a gente olhar para o comércio mundial e o nosso tamanho, a nossa participação nesse comércio mundial, a resposta é não, não é a crise que está influenciando. O Brasil exporta e importa mais ou menos 10% do nosso PIB. É uma participação medíocre a exportação no nosso PIB. Nós somos muito parecidos com o que era a Albânia, muito fechado, autárquico, querer ser produtivo em tudo. Ninguém consegue ser produtivo em tudo. Tem que especializar. E tem que participar do comércio mundial. Todo mundo está participando. Os países, a média dos países que estão se desenvolvendo é 30% a 40% do seu PIB, de um lado na exportação, e obviamente a mesma coisa do outro lado da importação. Portanto, é muito pequena a nossa participação no comércio mundial. Nós participamos menos de 1,5% nas exportações do mundo e menos de 1,5% nas importações do mundo. Nós somos uma economia muito fechada.
O Fórum Econômico Mundial, na análise da competitividade entre as nações, que ela divulga todos os anos, em setembro, mostrou que o país, que o Brasil, é o último colocado e o penúltimo, eu não sei se é nessa ordem, em exportação como proporção do PIB e importação como proporção do PIB. Nós precisamos nos integrar ao mundo. Mas não é a crise mundial? A resposta pode ser sim, claro. Toda a crise mundial afeta todo mundo que está no jogo, né? Mesmo que com essas exportações e importações pequenas, né? Mas vamos falar a verdade. A média do governo Dilma é 2%, mas o mundo cresceu 3,3% em média. No ano passado, o Peru 5%. Não tem ainda dados do Chile e da Colômbia, mas é maior que 4%, com certeza. Os BRICS todos estão crescendo mais que nós. Era a previsão, ainda não tem, nós não temos dados ainda. Os outros BRICS estão crescendo mais que nós. O Brasil está com um crescimento medíocre perto do mundo. Pergunta 3. Mas o governo do PT não aumentou bem a economia sob Lula? É verdade. A média do governo Lula foi de 4% de crescimento do PIB. Mas a conta é salgada. A presidente Dilma está pagando essa conta agora. A dívida das famílias mais do que dobrou. Nós estamos vivendo de cheque especial. Está havendo uma tunga no FGTS. Saíram dados faz menos de um mês, ou um pouco mais de um mês, saíram os dados de que o FGTS perdeu, dada a correção, perdeu 19,5% do seu valor sob o governo Lula. 19,5%. Agora, o governo do PT, sobre o Lula, cresceu também por causa, é uma coisa que eu já falei aqui, por causa da conjunção demográfica. Se numa família os meninos são pequenos, um pai e uma mãe trabalham para sustentar toda a família. Olha que os meninos crescem, todo mundo vai trabalhar. Estou vendo o deputado Onofre assentindo aqui com a cabeça. Eu, que venho de uma cidadezinha muito pequena, eu percebia isso. A família começa a melhorar e começa a comprar motocicleta, dá a entrada para um carrinho, começa a melhorar, pintar a casa, arrumar a casa. Por quê? Os meninos vão crescendo, se arruma trabalho para todo mundo. O Brasil hoje tem idade mediana de 30 anos. 30 anos atrás, quando Vossa Excelência, o deputado Mauro Benevides, era presidente do Congresso, a idade mediana era de 20 anos. Nós crescemos, todos nós crescemos. É óbvio que isso melhora a economia, é inercial. Mas eu não quero usar esse argumento, porque esse argumento é muito difícil de comprovar. Eu quero usar um outro argumento de por que cresceu 4% sob Lula. Por que cresceu 4%? Vamos pegar só um item para explicar. Não vamos negar os méritos do Lula e, sobretudo, do ministro Palocci à época. Mas a China, em 2000, deputado Onofre, a China comprava do Brasil mais ou menos 2,5 bilhões. No ano de 2011, ela comprou 44 bilhões. Ou seja, você pega de dólares, eu estou falando, 40 bilhões de dólares, só a China começou a comprar do Brasil. 40 bilhões de dólares é mais ou menos uns 100 bilhões de reais, que é 2% do PIB. Está aí a amostra do crescimento. Não é que o Brasil abriu uma sorveteria perto do deserto, é que um deserto mudou para frente da sorveteria. A China está comprando mais. Por que a China está comprando mais? Ela está migrando, as pessoas saem do campo, vão para as cidades, deixam de produzir alimentos, vão para as cidades, produzem outras coisas, e, portanto, precisa importar comida, precisa importar minério para construir suas casas, para fazer as fábricas. E aí que entra o Brasil. É inercial isso, não é ação de governo. É inercial. O Brasil melhorou durante esses anos, foi por causa desse crescimento, ou melhor, dessa urbanização da China. Pergunta número 4. Mas se a economia dos Estados Unidos e da União Europeia normalizarem, o Brasil não melhora? É claro. Se os grandes sobem, todos sobem. É uma tendência natural. Mas vamos fazer um exercício de novo, de cálculo. Ao invés de crescer 3,3%, que é a média mundial, vamos supor que esse crescimento suba para 4,5%.
Ou seja, vai aumentar 1,2% no crescimento econômico do mundo. Como o Brasil só uma importação, uma exportação, né? O que isso representa para o Brasil é 20%, o Brasil compra 10% e vende 10%. Ora, 20% de 1,2 dá 0,25. Ao invés de crescer 2% em média, o Brasil cresceria 2,2%. Isso é ridículo. Tem alguma coisa errada. É preciso rever todo esse nosso conceito econômico. A gente pode crescer mais? Pode. Pode crescer mais. Mas não com o atual modelo. Tem que enfrentar a realidade nua e crua. Só se cresce se aumentar a taxa de investimentos. É preciso aumentar a taxa de investimentos. Ficar em 18% de taxa de investimentos é muito baixa. É preciso aumentar e bastante isso. E aumentar a produtividade. Gostaria de dar a palavra de apartes ao deputado Onofre Sadagostini, porque eu vou entrar num outro, da ideia do que eu acho que deveria ser feito. Ouço com prazer Vossa Excelência, que é o nosso Procurador-Geral de Plenário. Muito obrigado, deputado. Foi bom eu ter vindo hoje, viu, deputado? Aprendi muito com Vossa Excelência. Eu não sei a profissão de Vossa Excelência, o curso que Vossa Excelência é formado, mas tenho certeza que é economista no mínimo, porque deu uma verdadeira aula de economia e de desenvolvimento. Por isso, foi um prazer enorme de eu estar aqui para cumprimentar Vossa Excelência por esses dados e pelas sugestões que Vossa Excelência apresenta. Foi muito interessante esse seu pronunciamento. Deus permita que a TV Câmara e a Rádio Câmara estejam transmitindo direto para que o povo brasileiro, principalmente aqueles mais humildes que escutam a televisão e a rádio, possa entender de forma clara que Vossa Excelência explicou. Eu que não sou muito afeto a números e que não entendo muito de economia, aprendi muito com o pronunciamento de Vossa Excelência. Parabéns. Obrigado, deputado Onofre. Eu não sou economista, eu sou engenheiro aeronáutico, né? Mas ex-aluno do ITA gosta de, a hora que se mexe num assunto, gosta de estudar e, portanto, eu sou um aprendiz de economia. Depois do meu mestrado, eu acabei aprendendo um pouco. Mas é muito mais a observação do que acontece, sobretudo para quem, como Vossa Excelência foi prefeito, eu fui prefeito de São José dos Campos, e você é obrigado a ver o desenvolvimento econômico da sua cidade e acaba se apaixonando pelo tema. Eu não me conformo que o Brasil seja só isso. Eu não me conformo. Tal como Vossa Excelência, eu sou de uma cidadezinha pequena. Eu pus na minha cabeça que eu queria ser engenheiro, e a única escola que eu podia estudar era no ITA, que é uma escola dificílima de entrar. Meu pai não podia pagar um centavo para mim. Mas a geração dos nossos pais incentivava a gente a crescer. Eu saí da minha cidade, trabalhava durante o dia inteiro na General Motors em São José, fazia cursinho à noite. Eu não sou como aqueles geninhos que estudaram no ITA. O meu foi na raça. 2 anos e meio fazendo isso. Eu fico perguntando assim, por que o Brasil está perdendo isso? Cadê a vontade de subir? Por que a gente não quer se desenvolver? É só isso? O Brasil é só isso? Não, não é só isso. O Brasil precisa aumentar a taxa de investimento, a produtividade e a ideia geral. E como que se aumenta a taxa de investimento sobre o atual governo? O que ele simboliza, o atual governo? O atual governo tinha, até pouco tempo, ojeriza ao capital internacional. E hoje, para crescer e aumentar a taxa de investimento, tem que vir dinheiro de fora. Tem que dar bom dia, tratar de sua excelência os investimentos estrangeiros diretos, coisa que corre risco de os Estados Unidos voltar a crescer. Como que aumenta a taxa de investimento? Se o governo até ontem era contra as privatizações, aliás, ganhou a eleição em 2002, em 2006, em 2010, demonizando as privatizações. Ah, não, nós não estamos privatizando, nós estamos fazendo concessão. Há uma piada recorrente na internet que concessão é uma privatização que não quer sair do armário. Vamos dar nome claro, porque isso importa para investidor. O capital internacional, o capital estrangeiro é bem-vindo, porque nós confiamos no nosso futuro. Um país que não se confia, fica com medo do capital internacional. Que medo que é esse? O Brasil precisa ter isso, mas o atual governo representa, né, envergonhadamente, representa que parece que está querendo atrair mais os investimentos.
Como é que nós pode aumentar, como é que a gente pode aumentar a taxa de investimento se o atual governo tentava provar, isso faz parte de todo esse discurso deles, que existe almoço grátis, que faltava vontade política. Que é almoço grátis? O Brasil precisa acabar com essa bobagem de acreditar que existe almoço grátis. O almoço pode ser grátis, mas o jantar custa o dobro, mais a taxa de juros. Vi isso na internet também, interessante. Como é que aumenta a taxa de investimento se o governo mandou comer o jantar no almoço? A dívida das famílias, como eu disse, mais do que dobrou. A taxa de poupança caiu de 14,6%, só no ano passado, exemplificando só no ano passado, de 14,6% para 13,9%. A nossa taxa de poupança é muito baixa. É como numa família. Se você não aumenta a poupança, você não melhora no ano seguinte. Você só se mantém. Como é que a gente pode aumentar a nossa taxa de investimento se o atual governo, né, comeu o jantar no almoço? Só que a hora do jantar chega. Como eu disse, o FGTS perdeu 20% de seu valor. Ou seja, nós estamos assaltando o cofre das crianças para comer. Esse FGTS é dos trabalhadores, mas foi tungado em 20%, dá 80 bilhões. Eu acho que somar tudo que o governo Dilma investiu dá mais ou menos isso. 20% está aí. A Eletrobras, ela perdeu 62%, desde que o governo, com demagogia, né, renovou a concessão. O que é renovar a concessão? Né? É pegar o futuro e trazer para hoje. Nós comemos o jantar. Esse dinheiro era do futuro, essa concessão ia ser renovada em 2, 3 anos. A Petrobras despenca toda hora. Por quê? Por causa de demagogia. Fica interferindo na composição de preços, os preços administrados. Não existe almoço grátis, é preciso encarar claramente a realidade. O leilão de Libra e o Refis foram necessários para produzir, entre aspas, a contabilidade criativa, produzir, né, o superávit primário, ou seja, o dinheiro de Libra virá ainda, e foi usado já. O Refis era uma dívida que naturalmente todo mundo ia pagar, tiveram que trazer lá do futuro. Os ativos que a gente tinha, nós estamos gastando tudo isso. Isso é dinheiro do jantar, nós estamos comendo o almoço. Nós estamos comendo no almoço o jantar. De agosto de 2008 a dezembro de 2012, a nossa dívida interna bruta cresceu 7% do PIB. Toda hora vem aqui vem dinheiro que passa via BNDES, via Caixa Econômica, tudo isso é endividamento. Isso é dinheiro do jantar, não é dinheiro produzido. Olha, se nós estamos crescendo 2%, e estamos usando para isso dinheiro do futuro, tem coisa errada. É preciso aumentar a taxa de investimentos. Tanto a poupança nacional, quanto a atração de capitais internacionais para acreditar no nosso país. Ouço com prazer o deputado Gonzaga Patriota. Deputado Emanuel Fernandes, eu vou ser brevíssimo, até porque o pronunciamento de Vossa Excelência é tão importante. E eu estou com um pronunciamento aqui para a comunicação de liderança, que mostra que exatamente onde falta investimento, onde falta atenção do governo, onde falta cuidado dos governos, a gente chega dentro daquele G100. O Brasil tem 100 municípios, inclusive municípios lá no meu estado, como Petrolina, dentro de uma faixa vergonhosa por falta de investimentos sérios. E a gente vê que, enquanto a Organização Mundial de Saúde diz que em cada 100 mil habitantes, até 12 pessoas mortas por ano em homicídios por violência é aceitável. Isso já é demais. Esses municípios que não recebem investimento chegam a 40 pessoas em 100 mil habitantes por ano. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e quero dizer que, dentre essas coisas, uma que me preocupa muito como trabalhador é o dinheiro do Fundo de Garantia dos Trabalhadores Brasileiros. Onde está esse dinheiro? São 120 e tantos milhões de trabalhadores pensando que o dinheiro está aí no Tesouro. Não está, não. Esse dinheiro mal aplicado, esse dinheiro em Minha Casa Minha Vida, para alguém fazer política com essa Minha Casa Minha Vida e tantas coisas. Desculpe interromper Vossa Excelência, mas eu não poderia ficar só ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, tão importante para os brasileiros abrirem os olhos. Este país não é essa coisinha tão boa. Obviamente que os programas sociais são bons
mas não vão resolver o problema do país. A gente tem que botar o povo para trabalhar com investimentos e com delicadeza e também com investimentos sérios. Obrigado. Obrigado, deputado Gonzaga. Essa parte da taxa de investimento, né, é preciso ser olhada com coragem. É preciso ser olhado com coragem. Deputado Onofre, sabe qual que é o único grande objetivo do atual governo, atualmente? O único grande objetivo político, vamos assim dizer, do atual governo nesse momento, é evitar que as agências de avaliação de risco, o tal do rating, que elas abaixem a nota do Brasil. Porque isso significa menos investimento estrangeiro direto. Mas o objetivo do governo não é esse. Nós, da oposição, podemos vir aqui falar, olha, a situação não está bem, nós estamos nisso há bastante tempo, a situação não está bem. Mas quem vai falar que não está bem são as agências de risco, é quem investe. O governo morre de medo de ter essa nota baixa, porque vai contar para o povo que a situação não está boa, não. E não está boa. O próximo presidente que assumir vai pegar uma conta salgada. Por quê? Nós estamos com um crescimento medíocre de 2%, estamos usando dinheiro futuro para fazer isso. Estamos usando a contabilidade criativa para fazer isso. Eu falei que precisa de duas coisas, taxa de investimentos e produtividade. Vamos à produtividade, então. Como é que se aumenta a produtividade se tudo que o governo do PT representa é o não empreendedorismo? Toda a ideologia, o arcabouço ideológico deles, olha, se acertar a mão num bom governo, as coisas caminharão naturalmente. Se acertar a mão com um bom governo que gosta do povo, essa demagogia tão sul-americana, tão dos trópicos, a de que um país é feito pelos governos, um país é feito pelas pessoas, é o esforço de cada pessoa, é o sonho de cada pessoa, é a criança sonhando lá em ser grande. Onde o governo não impede, não gerencia, nós nos damos bem, já disse isso aqui no futebol. Qualquer menininho de qualquer favela, de qualquer lugar do Brasil, se ele é bom de bola, quando ele é pequeno, ele pensa em ser grande, jogar no Barcelona, jogar no São Paulo, no Corinthians, no Vasco. Por que na economia não é o governo que faz? Não é o governo, não. Não é o governo. Quais os grandes empreendedores do Brasil? O grande empreendedor da era PT é o Eike Batista. O que aconteceu? Disse que 2 pessoas ganharam dinheiro com o PowerPoint. O primeiro foi o Bill Gates, que o comercializou. O segundo foi o Eike Batista, que o utilizou. Papel. Cadê os grandes empreendedores que havia no passado? Nós não temos mais. Nós temos bons empreendedores ainda, eles estão enrustidos. Lideranças industriais, lideranças empresariais, não tem nem comércio nem indústria. Virou um governo 2. Aliás, outro dia vi na internet o seguinte: que país nós estamos produzindo? Cadê os grandes escritores, artistas, cientistas? Cadê os grandes políticos do Brasil? Cadê o Mário Covas? Ulisses? Lacerda? Cadê os grandes homens do Brasil? Nós estamos produzindo um país chinfrim, um país mais ou menos. O Brasil não é só isso, não. Eu não atribuo isso somente ao governo do PT, não. Eu acho que é uma geração que nós estamos passando. Nós temos 2 tipos de coisa nefasta no Brasil, que não é só desse governo, não. O primeiro é populismo político. Ao invés de encarar de frente a verdade, não, fica escamoteando. E a outra coisa é o patrimonialismo. Essa junção de patrimonialista com um governo populista, ou à esquerda ou à direita, que está dando esse país chinfrim, esse país meia-boca. O nosso patrimonialismo tem a seguinte característica: é um capitalismo sem risco. Já dizia o Mário Covas, é preciso um choque de capitalismo no Brasil, é preciso competição. Onde há competição, nós somos os melhores do mundo no Brasil, é no futebol, de novo aprendendo com o povão. Vamos pôr os empresários, vamos valorizar os empresários, os empreendedores, desde que seja competição. O pecado original que a população não suporta é a boca, é a boquinha,
é a corrupção. O brasileiro gosta de competição, só vê o futebol. Ele não gosta de chupa-pobre. Está cheio de chupa-pobre no Brasil. Ora travestido de empresário, ora de líder sindical, ora de político. Cheio de chupa-pobre. O que é o chupa-pobre? Fala que defende os pobres, mas por trás chupa o sangue do pobre. Empreendedor, empresário tem função social, sim. É produzir riqueza, é gerar o amanhã, é agregar valor. Nós temos que valorizar quem faz isso. Para concluir meu raciocínio, senhor presidente, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, nós estamos desvirtuando várias coisas do Brasil. Primeiro, em nível político, todos os partidos viraram com um discurso cor-de-rosa, que eu digo. Meio de esquerda. Meio de esquerda. Todo mundo ali, não, eu sou pelo social, como se as coisas não fossem sociais. Nos Estados Unidos se chama empresa pública a empresa que tem capital aberto, não a estatal. É a empresa que é negociada em bolsa, qualquer um pode ir lá comprar e vender. Enquanto o dinheiro está rodando ali, é público. Uma coisa lógica. No Brasil virou tudo cor-de-rosa. Os partidos, não há distinção. Se pegar os programas de televisão, eles são mais ou menos a mesma coisa, exceto certos partidos de esquerda. Nós estamos desvirtuando o período eleitoral. Na eleição, promete-se fazer uma coisa e se faz outra. O atual governo ganhou a eleição demonizando as privatizações. E agora o discurso do Mantega, que a economia vai melhorar porque vai aumentar o investimento estrangeiro direto. Isso antigamente as pessoas ficavam vermelhas quando acontecia isso. Hoje é a mesma coisa. O processo eleitoral virou um vestibular de espertos. Nós estamos desvirtuando o parlamento aqui. Aqui o debate não é sincero. Aqui o que a boca fala não é o que o coração sente. Eu passei rapidamente aqui em 96, aquela época era um pouco melhor. Havia um certo embate. Hoje não é jogo de palavras, é um desvirtuamento. O povo está se cansando disso. Eu acho que os protestos é um pouco do reflexo. Essa democracia onde a parte política é mais ou menos a cor-de-rosa, o eleitoral Presidente, obrigado pela... A parte eleitoral é enganação e aqui no parlamento o debate não é sincero. Eu gostaria só de terminar dizendo uma coisa, senhor presidente, com a devida vênia de Vossa Excelência. Nós temos empreendedores no Brasil, nós temos esse espírito empreendedor, nós fizemos a interiorização do Brasil com as imigrações. Imigrante vem com a cara e com a coragem, num novo país, para construir esse país. Nós construímos essa bela agropecuária. Nós tivemos, no passado recente, nós mesmos aqui somos frutos disso, as grandes migrações para as cidades. Vem com a mala e com a esperança, e com determinação, com o espírito empreendedor, e fizemos a urbanização do Brasil e construímos as nossas indústrias. O grande perigo é que não haverá empreendedores no futuro. O grande perigo é que o Brasil acha que através de governo você melhora as coisas. Termino agora, senhor presidente. Falta-nos um grande projeto de nação e falta, dentro desse grande projeto de nação, a gente valorizar empreendedores. É preciso que haja um candidato, eu espero que seja o candidato do meu partido nessa eleição, que ganhe a eleição sendo claro a respeito da taxa de investimento, como é que vai aumentar a taxa de investimento. Conclamar a nação para um grande projeto de nação. É preciso tentar apreender o futuro do hoje. Espero que esse candidato seja do meu partido. É preciso aumentar a produtividade, valorizar as pessoas empreendedoras, as pessoas que querem subir, e é preciso que esse espírito empreendedor perpasse todo o Brasil. O Brasil não é só isso, o Brasil está no caminho errado, é preciso dar um tranco. O Brasil tem jeito, o Brasil pode ser muito mais. Nós devemos estar à altura dos nossos avós, que imigraram, e dos nossos pais que migraram, e de nós mesmos que migramos, e fazer uma grande nação com espírito empreendedor. Muito obrigado, senhor. Que não que sejam
menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.